Sejam bem-vindos a mais um podcast. Fizemos uma interrupção e agora continuamos. E fiz o convite, com todo gosto, à nossa nutricionista das clínicas e também do ROP, doutora Carolina. E hoje, o que é que vamos falar? Vamos falar, acima de tudo, sobre quem é a Carolina. Vamos falar também sobre o mundo da nutrição e da sua nutrição, por assim dizer. Carolina, seja bem-vinda e obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu pelo convite. A Carolina, fazendo aqui uma introdução, já trabalha connosco há 4 anos. Antes de iniciarmos este podcast, eu estava a questionar porque o tempo é uma coisa que parece que... Sou muito rápido. Com as nossas multitarefas parece que voa, não é? Por assim dizer, mas sempre foi igual. Foram 4 anos que passaram muito rápido e, acima de tudo, em que vi uma nutricionista, daí também o convite na altura, em que me identifiquei, em que cada vez me identifico mais, porque trabalha muito holisticamente, ou seja, trabalha a nutrição também de uma forma diferente e vais falar um bocadinho também sobre o teu percurso. E a primeira pergunta que eu te faço, Carolina, é quem é a Carolina e quem é a Carolina enquanto nutricionista? Por assim Obrigada. Primeiro também queria agradecer porque a verdade é que estes 4 anos passaram rápido porque também foram bem passados. Sim. E entrar aqui na clínica acabou por ser uma das minhas primeiras oportunidades para realmente colocar em prática os cursos que eu fui tirando ao longo do tempo, enquanto trabalhava em alguns sítios que se calhar não me identificava tanto, portanto foi muito bom. Obrigado. Então, obrigada. Eu, como pessoa, eu considero uma pessoa feliz, gosto muito de conviver com a família, com amigos, mas depois também preciso do meu espaço, assim, para recuperar um bocadinho de tanta agitação do dia-a-dia. Gosto muito de ler, embora não esteja a fazer tanto como eu gostava, não é? Porque a vida às vezes é agitada e chegamos a casa e não conseguimos pôr tudo em prática aquilo que gostamos. E muito de ouvir música também, e praticar desporto. Praticar desporto fez toda a diferença. Eu comecei a praticar tarde, aos 25, devia ter sido mais cedo. Mas só aos 25 anos? É verdade, aos 25. Foi na altura da pandemia e o primeiro confinamento eu não pude trabalhar, ficou mesmo tudo fechado. Acho que até aqui a clínica fechou, não é? Pelo menos 2 meses, 2 meses e meio. Foi o primeiro e eu já não sabia mais o que havia de fazer comigo em casa, então pensei em ir correr um bocadinho lá fora. E dar o exemplo também. Pronto, exatamente, também essa parte era importante. E a verdade é que eu assustei-me com a forma física em que eu estava. Portanto, eu aparentemente estava tudo ok a nível de saúde, mas corria 3 minutos e o meu batimento cardíaco subiu até aos 180 e muitos. E eu pensei, pronto, tenho de mudar isto. E comecei a praticar um bocadinho e começou a influenciar muito outras questões, a nível de sono, a nível de gestão de algumas frustrações, ansiedade. Portanto, agora não consigo passar sem atividade física. Sabes que tocaste aqui num papel essencial, que é, isto é quase como a liderança, ou seja, um bom líder deve ser exemplar, não é? E nós, enquanto profissionais de saúde, às vezes esquecemos muito de experimentar. Sim. Porque nada como, uma coisa é as teorias e outra coisa é a prática. E quando nós experimentamos, melhor nós vamos dar o feedback, nós vamos dar a sensação, embora difere de cada pessoa, não é? A atividade física, a alimentação, etc. Mas eu acho que cada vez mais é importante nós, enquanto profissionais de saúde, também podermos dar o exemplo. E é uma coisa que eu não vejo e, principalmente, se calhar uma crítica a algumas áreas, mas agora falando da parte de nutrição, que é, eu só vejo teóricos da parte de nutrição. A coisa que mais existe, eu vou ser sincero, é uma área que me fascina, em que tenho a pós-graduação em nutrição clínica, ou seja, faço muita formação, leio muito, mas cada vez mais para autodidata e para dar ali pequenas recomendações. Depois faço o aconselhamento para os especialistas que trabalham o dia-a-dia nesta área. Mas o que eu vejo é muitos teóricos e poucos práticos. Eu costumo dizer, ok, sim, como é que está o corpo daquela pessoa? Eu costumo dar o meu exemplo, ou seja, que a minha idade, eu tenho o corpo definido, tenho uma alimentação que eu considero flexitarianismo, ou seja, sem radicalismos, mas acima de tudo percebendo o meu corpo. E o que eu vejo da parte de nutrição às vezes é falarem muito e darem poucos exemplos, e às vezes acaba por descredibilizar um bocado. Desculpa dizer, estou a ser o mais verdadeiro possível. Claro, e é bom falares disso do exemplo. Sim, e lá está, a nível de alimentação eu já tinha esses cuidados, até porque de certa forma eu cheguei à nutrição, comecei a desenvolver um maior interesse por esta área quando eu também passei por um processo de emagrecimento. Fala-me disso. Então, ali por volta dos 8 anos eu comecei a aumentar um bocadinho de peso. E não se podia dizer que era à base de chocolates, bolachas, mas era mesmo pelas quantidades ao almoço e ao jantar. Mas tens antecedentes?
Sim, Ok. ninguém da minha família é magro naturalmente. Nós temos todos de ter algum cuidado, Mas há uma coisa que eu sem gostava de dúvida. dizer, que é a genética é uma coisa e nós podemos fazer uma coisa que se chama Ah, epigenética, que é fazer exatamente. a alteração Sim, desses fatores, ou seja, podemos minimizar ao sim, sim. máximo. E aqui é um exemplo. E a tendência lá está, a tendência já está lá, mas nós é que depois também tomamos as O nosso rédeas da estilo de vida. situação ou não, não é? Nós conhecemos e depois vemos aquilo que se adapta a nós ou que temos de fazer aqui algumas alterações. E o que aconteceu foi que desde os 8 até aos 12, 13, eu comecei a aumentar bastante e ali quando tinha 13 anos tinha mais 15 quilos do que tenho agora, mais ou menos. A altura era a mesma, mas eu também cresci rápido, mas a verdade é que estava realmente muito pesada. E fui ao nutricionista e foi interessante que com pequenas alterações no meu dia, eu comecei a ter algum controlo sobre o meu peso, que era uma coisa que eu lembro-me de não sentir, ou seja, eu sentia que não tinha qualquer tipo de mão no que estava a acontecer, de certa forma. E ali eu pensei, afinal isto não é assim tão difícil. E pronto, e comecei a emagrecer um bocadinho. Entretanto, eu acho que a manutenção é sempre o mais desafiante, porque como foi ali na altura da adolescência, depois há mais convívios, depois há a entrada na faculdade, pronto, não é? Toda essa gestão, e lá está, eu sempre tive de ter um bocadinho mais de cuidado, se calhar, do que algumas colegas que estavam comigo mesmo no curso. Sim. Por um lado foi bom, porque eu consegui também reparar e realmente dar valor à diferença que comermos bem tem em nós, porque lá está, não era às vezes, ao início começou por ser uma questão estética, mas depois senti que a rosácea começou a desaparecer, eu tinha um acne, depois também tive que fazer um tratamento, um acne que tinha nas costas também melhorava bastante, por exemplo, basta agora, acho que também sou assim, bastante flexível na minha alimentação, mas imaginemos que temos uma semana em que vamos de férias e eu como mais um bocadinho, ou não é mais um bocadinho, mas se calhar a qualidade não é a mesma coisa, tenho um pouco mais de gordura saturada, tem mais uns açúcares. Eu sinto logo que começa a aumentar um bocadinho a rosácea, sinto que não tenho a mesma energia, assim aquele género de cansaço já quando uma pessoa acorda, então o facto de ter notado a diferença não só estética, mas depois também no meu dia-a-dia fez com que esses hábitos se mantivessem. E, Quais foram as tuas principais dificuldades, ou seja, quando começaste a dar consultas como Sim. nutricionista, e como é que tu vês esta Carolina agora, que foi formada em várias áreas, até podes falar um bocadinho sobre isso, e o que é que esperas da evolução do futuro em termos desta componente da alimentação, nutrição, porque efetivamente vai ser sempre um dos temas principais, um dos temas complexos e também distorcidos de várias opiniões, claro. porque cada pessoa vai ter as suas particularidades e às vezes é essa a dificuldade que as pessoas não entendem. Exatamente. Então, como referi inicialmente, depois da minha licenciatura e depois do meu estágio à ordem, que na altura foi no Hospital de Gaia, especialmente por ter sido no Hospital de Gaia, eu consegui ver quais é que eram as abordagens que havia a nível clínico e eu sei que o tempo de consulta é escasso e, portanto, nós não conseguimos fazer tanto em ambiente hospitalar como eu posso fazer aqui. E realmente isso foi uma das minhas primeiras dificuldades, pensar, tenho muito pouco tempo com as pessoas que estão comigo para efetivamente sentir que faço uma diferença ou conseguir explicar-lhes o porquê de estar a aconselhar certo tipo de trocas, porque quando as pessoas estão connosco e percebem que realmente vão ter um benefício com aquilo que eu estou a sugerir, é mais fácil que ocorra mudança, porque é preciso explicar às pessoas. E a verdade é que o tempo foi uma dificuldade. Depois, quando comecei a trabalhar num ginásio, portanto havia sempre uma vertente muito forte de marketing. Antes de eu poder atuar a nível de nutrição, eu tinha de vender o meu serviço e posso dizer que por acaso foi a única coisa a nível de trabalho até hoje que custou-me bastante. Eu percebo que faz parte, mas Sabes que eu entendo essa dificuldade. Eu, quando era mais jovem, joguei futebol. Eu lembro do clube, tínhamos que vender as rifas. Ainda na semana passada estava a falar com a equipa isso. E a minha mãe tinha que ficar com as rifas todas. Ou seja, tenho dificuldade naquilo que eu não acredito. Sim, efetivamente. Pronto, é isso. Porque o vender é humano, que eu costumo dizer. E acima de tudo, nós quando trocamos ideias, estamos a vender uma ideia, não é? Sim. Agora, Claro. o grande problema é quando nós estamos a não acreditar naquilo e sabermos o que é que está por trás. Pronto, E, por exemplo, eu sou das é pessoas isso que mesmo. ou seja, tenho um bloqueio por esse tipo de situações. Exatamente. Total, compreendo. Porque lá está, se nós estivermos a oferecer, em boa verdade, o que eu estava a oferecer era um serviço de qualidade, só que isto funciona assim, não digo em todos os ginásios, não digo em todos os ginásios, mas na minha altura, pelo menos naquele onde eu trabalhei, funcionava com telefonar às pessoas para um rastreio gratuito e depois apresentávamos um valor. E só o facto de se dizer que ia ser gratuito e depois não era, aquilo custava-me um bocadinho. Havia pessoas que efetivamente fechavam e que depois gostavam
do serviço, porque lá está, a partir desse momento eu já podia fazer aquilo que eu gostava, que era aqui atuar a nível de nutrição. Portanto, depois de sair dos ginásios, tive ali uma altura em que comecei a trabalhar em algumas farmácias, entretanto comecei a apostar mais em formação, e aqui a formação de nutrição funcional pela NutriScience também fez uma diferença muito grande. É um curso denso e ao qual eu recorro ainda hoje, porque como há tanta matéria, às vezes é preciso voltar a relembrar certos conceitos e certas áreas. E a verdade é que quando eu comecei a ver a nutrição como não só olhar para o sintoma, por exemplo, uma pessoa chega-nos, imaginemos, com uma obesidade. Portanto, o que nós estamos a ver é que efetivamente há um aumento de massa gorda e que perante isso vão surgir diversos géneros de patologias associadas. Só que a verdade é que aquele aumento de massa gorda pode não ter apenas a ver com, claro que a máxima é o excedente calórico que está a existir, comer um bocadinho mais do que aquilo que estamos a gastar. Mas depois temos de ver como é que está a ser o sono, ok, o sono tem qualidade, será que está aqui a faltar algum tipo de nutriente para facilitar um melhor descanso? O intestino, como é que está a funcionar? Vai ser efetivamente mais desafiante emagrecer se nós também estamos com um intestino muito obstipado, ou seja, nós somos um todo e foi isso que aquele curso também me ajudou bastante a perceber. E, pronto, e daqui para a frente é isso que eu espero da nutrição e que eu vou tentar continuar sempre a investir na formação, porque é uma área que está em constante evolução e efetivamente só me faz sentido trabalhar assim. Sim, eu compreendo, e cada vez mais essa área, que era uma área que muita gente ainda não acredita, desculpa usar este termo, mesmo do ponto de vista de nutrição, quando se fala em nutrição funcional, mas eu, por exemplo, estou ligado à parte formativa de medicina integrativa, ou seja, onde abordamos esse tema. É um dos temas que cada vez mais é uma prática baseada em evidência, ou seja, não há margem para dúvidas, e é uma forma de vermos o corpo como um todo. Hoje de manhã estava com uma utente, a primeira vez estava com ela e estava a fazer a anamnese e tinha feito há 2 meses uma cirurgia, retirou a vesícula biliar. E o que é que me sucedeu? Ou seja, vinha tratar uma flacidez do rosto, com um tipo de problemas, mas apresentava uma dermatite seborreica aqui, junto ao nariz. E eu disse, olha, isso tem a ver muito com a parte hepática. E ela, como é que sabe? Olha, foi operada há 2 meses a vesícula. Depois começámos a falar, ou seja, da importância da nutrição ou da alimentação que não tinham falado. E eu dei-lhe um simples exemplo e vou usar aqui uma metáfora, que é, eu tenho um aquário com peixe e esse aquário começa a ficar intoxicado, não é? E geralmente qual é a nossa abordagem? Pegamos no peixe doente e tiramos. Sim. Mas se nós pensarmos todos os peixes que nós vamos meter dentro do aquário, o que é que vai suceder? Vão ficar doentes e contaminados. Porquê? Porque nós estamos a resolver os sintomas. Exato. É por isso dói-me a cabeça, toma medicação. Sim. E não percebemos qual é a causa. Enquanto eu não limpar este aquário, metaforicamente falado, não é? Ou seja, eu não vou ter peixes saudáveis. Claro. E, por exemplo, ok, fez uma cirurgia, mas agora vai ter uma sobrecarga hepática maior. É verdade. Não é? Que a alimentação aqui tem um papel crucial e não foi abordado isto. Ou seja, como é que é possível, nestes séculos, preocuparmos muito com o tratamento e não com uma prevenção simples, que não tem custos associados, Sim. não tem medicações associadas, e temos, através de uma pequena mudança de estilo de vida, através da alimentação simples, uma melhor qualidade de vida. Exatamente. Aí, para perceberes o papel da nutrição da alimentação, em que as pessoas neste século ainda não abordam. Sim, e mesmo, por exemplo, às vezes temos pessoas que saem de cirurgias, por exemplo, e poderia ser feito um trabalho bastante interessante a nível de suplementação, até para favorecer a cicatrização de uma forma melhor, não é? Mas isso não acontece, às vezes mesmo a nível de nutrição nos hospitais, eu sei que é difícil e que às vezes tem a ver com uma questão de recursos a que uma pessoa tem acesso, mas muitas vezes a qualidade, por exemplo, o meio da manhã serem as bolachas Maria com chá, por exemplo, assim, a nível nutricional não tem muito interesse. Ok, dá-nos calorias, mas não é? Onde é que está a proteína? Mas, exatamente, não está temos... a vitamina C? Não temos, exatamente, não temos nada nenhum desses componentes e às vezes acontece que pessoas estão internadas durante muito tempo e que realmente o estado nutricional, se calhar, pronto, a não ser que haja uma suplementação, às vezes não é tão bom. Mas a suplementação é um complemento, não é? Exatamente, isto é quase como tens um carro, depois metes um aditivo, caso não seja necessário algo mais do que aquela gasolina que metemos. Eu trabalho muito com a pele, com a parte regenerativa, não é? Como tu sabes, e olho cada vez mais